Meus irmãos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de sexta-feira, dia 13 de junho de 2025, e eu passo por aqui nesta manhã para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8 a seguir, diz assim a palavra de Deus. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Aleluia! Até aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, pela sua santa e poderosa palavra. Meus irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a Bíblia aqui vai narrar uma pesca maravilhosa, né? Conhecido esse contexto aqui como a pesca maravilhosa. Na verdade, dentro desse contexto, a gente vê que os discípulos de Jesus, que ainda não eram discípulos, né, no caso, estava Pedro, Tiago, João, eles passaram a noite inteirinha ali no mar de Genezaré, mar da Galileia, mar de Tiberíades, que é a mesma coisa, não muda nada, é a mesma, está se falando, tudo é referência ao mar da Galileia, que na verdade era um lago, né, de água doce. Então, na verdade, eles passaram a noite inteirinha pescando e nada conseguiram pegar. Ou seja, eles tiveram aquela noite de frustração, Durante o dia, então, quando Jesus ele chega ali às margens do mar da Galileia, ou de Genezaré, como diz aqui o texto, ele vê que os discípulos, que seria, né, posteriormente discípulos, estavam ali lavando as redes. Frustração. Passaram a noite inteirinha ali no mar da Galileia, lembrando que Pedro, Tiago e João manjavam da pesca. Né, manjavam, eram peritos na pesca, eram até sócios, né, eles tinham um negócio pequeno em Betsaida, como cresceu bastante ali no ramo da peixaria que eles tinham, essa sociedade que eles tinham, então eles mudaram para Cafarnaum, né, aumentou os negócios, ampliou, por que não dizer a empresa. E nesse contexto então eles estão ali pescando e tiveram uma noite de frustração. Jesus, conhecendo e sabendo de tudo isso, foi ali para poder mostrar o seu poderio a eles e também chamar eles para um propósito maior. E a palavra de Deus diz então que Jesus chega até ali, aquele onde eles estavam, margem do mar da Galileia, pede o barco de Simão Pedro emprestado e depois ele entra ali no mar adentro e começa a ensinar aquela numerosa multidão que estava ali para ouvi-lo. Feito isso, quando Jesus passou ali um período daquele dia ou daquela manhã, alimentando primeiramente espiritualmente aquelas multidões, de que Jesus falou? Pedro, afasta-te um pouco ao mar aí e lança suas redes. Foi quando ele falou: mestre, trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as redes. Valendo lembrar que quando Pedro ele fala que mestre, ele não está reconhecendo Jesus como Senhor, como Filho de Deus, como Messias, como ungido, enviado da parte de Deus para a redenção de Israel. Não, ele está reconhecendo Jesus como uma figura que possui uma autoridade ali, mas que não chega no âmbito de ser o Filho de Deus ali, o Messias, o enviado, o Cristo. Então, quando ele fala mestre, ele está basicamente entendendo que Jesus é um homem que era dotado de uma autoridade, ou seja, para ensinar, para poder instruir, mas que ele em si não era o Messias enviado da parte de Deus para redimir a Israel. Pois bem, e quando ele faz isso, então ele é surpreendido. Quando ele faz isso em relação à pesca, ele lança as redes, ele é surpreendido, porque Jesus opera o sobrenatural ali, eles vê a ação de Deus diretamente na pessoa de Jesus ali,
na frente deles. Ele fica surpreendido por conta disso. Lembrando, irmãos, que não era o costume a pesca ser realizada ali durante o dia, mas sim durante a noite. E agora então Jesus, confundindo mais uma vez a lógica humana, a razão humana, ele então dá uma orientação, uma direção, um norte para Pedro, e Pedro, obedecendo a sua palavra, teve a maior pesca, por que não dizer, da vida dele. Ou seja, foi surpreendido. Mediante tudo isso, para mim, para o desfecho daquilo que o Senhor falou ao meu coração, entra o versículo de número 8. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. Agora, quando Pedro fala Senhor aqui, no versículo de número 8, Pedro reconhece sua soberania e poder sobre todas as coisas. Agora mudou, agora não é mestre, agora é Senhor. Agora ele reconhece o poderio de Jesus ali sobre todas as coisas. E aí ele cai prostrado e afasta-te de mim, porque sou pecador. Ou seja, ele entende que Jesus é um enviado da parte de Deus, porque eles não haviam contemplado um milagre dessa envergadura até aqueles momentos. Não haviam. Então, obviamente, ele reconheceu Jesus ali como filho de Deus, como um enviado de Deus ali para a nação de Israel. E ele fica impactado com esse encontro, com aquele sobrenatural que Jesus operou. E ele pega e cai por terra, né? Prostrou seus pés Jesus, dizendo: Senhor, retire-te de mim, porque sou pecador. E no versículo de número 10, lá no finalzinho, na parte B, Jesus ele falou o quê? Não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, nessa manhã Deus me trouxe aqui para mim poder dizer algo para você. Deus, ele sempre está disposto a suprir suas necessidades. A Bíblia fala sobre isso. Mateus capítulo de número 6, versículo 33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em todas as áreas, espiritual, física e material. Esse acréscimo aqui em todas as áreas. Todas as áreas. Isso é incontestável. Só que Jesus, nessa manhã, meu irmão e minha irmã, ele te chama para um propósito maior. Mais do que suprir a sua necessidade atual e momentânea, ele quer revelar o propósito maior que ele tem sobre a sua vida. De repente eu estou falando para pessoas aqui que ainda não se encontraram em Cristo. E aqui, por meio desse contexto, Jesus te chama para um propósito maior. Qual que era o propósito maior aqui na vida de Pedro? Só suprir as necessidades dele ali, momentânea? Não. Doravante serás pescador de homens. Ou seja, você vai continuar pescando, Pedro, mas agora para o meu reino. Agora não é peixes, agora é homens. Agora é vidas, é almas. O que realmente importa para mim. Não como se as demais coisas não importassem. Obviamente importa para Deus. Porém, as necessidades nossas importam também. Porém, maior do que as nossas necessidades são as almas. Que Jesus quer nos usar para que elas venham para a presença de Deus. Pode ver que primeiro Jesus alimentou aquela multidão espiritualmente. Quando ele terminou de usar o barco de Pedro, o que ele fez? Ele foi agora e supriu suas necessidades. Jesus quer primeiro usar o barco da sua vida, meu irmão e minha irmã. E uma vez ele fazendo isso, ele vai suprindo também tuas necessidades. Ele vai abrindo portas que estão fechadas e assim por diante. Mas primeiro ele quer usar o barco da tua vida para poder alcançar outras vidas. Esse propósito é um propósito maior dele sobre a sua vida. Não somente suprir as suas necessidades e parar por aí, não. Então nessa manhã Jesus te chama para um propósito maior, meu irmão e minha irmã, maior. O propósito que ele tem para você e para mim é maior do que as nossas necessidades momentâneas. Então nessa manhã o Senhor falou isso ao meu coração, sobre esse contexto, sobre a vida de Pedro. Pedro teve suas necessidades supridas, mas Jesus chamou para um propósito maior. E quando ele entendeu esse mistério e esse propósito, o que ele fez? E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, os seguiram. Acabou nem usufruindo da pesca que eles fizeram. Por quê? Porque o propósito era maior. Porque Jesus tinha muito mais para ele.
E aí o que fizeram? Deixou ali os peixes para os pescadores, para quem estava ali ao redor dele. E ele foi seguir a Cristo para viver um propósito maior, pelo qual ele foi chamado para viver. E nessa manhã, Deus me trouxe aqui para poder dizer isso aí também, meu irmão e minha irmã, para você. Que Jesus te chama para um propósito maior. E quando você se coloca para viver esse propósito maior, Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele supre suas necessidades. Olha aqui Ele se revelou, mostrou o poderio dele para Pedro. E depois revelou que o que ele tinha era maior do que somente suprir as necessidades físicas e momentâneas de Pedro. E aí Pedro entendeu de pronto, largou tudo e foi seguir Jesus. Por quê? Porque ele estava disposto a viver esse propósito maior. Meu irmão e minha irmã, que você esteja disposto também para viver esse propósito maior que Deus tem para a tua vida. Melhor do que as bênçãos de Deus é a gente ter relacionamento íntimo com o Deus das bênçãos. E é para isso que Ele te chama nessa manhã. Para que Ele possa se revelar diariamente para você e mostrar que o que Ele tem é maior do que esse sofrimento momentâneo que você está vivendo, do que essa necessidade que você precisa que seja suprido nesse exato momento. E eu me atrevo a dizer pela palavra que Ele vai suprir a sua necessidade nesse momento, só para você ver. Pega isso aqui, em nome de Jesus. Estou falando como profeta de Deus nessa manhã. Ele vai suprir essa necessidade tua, meu irmão e minha irmã, só para você ver o poderio dele sobre a sua vida. Mas lembre-se, Ele está te chamando para um propósito maior. E não hesite o teu coração em viver esse propósito maior que Deus tem para a tua vida. Amém? Não hesite. Assim como o apóstolo Pedro fala sim para o propósito que Jesus tem para a sua vida e vai ser feliz com ele. Amém? Em nome do Senhor Jesus, vai ser feliz com ele. Viva o que ele tem, que você vai ver milagres e maravilhas, com dificuldades, com lutas, com provas. Mas você vai contemplar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, sobre as suas finanças, sobre a sua vida sentimental, sobre a sua vida física. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar pela tua vida nessa manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. É em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu te louvo por esta palavra, Senhor. Te louvo, meu Pai, por este dia que o Senhor nos concede, pela vida dos teus filhos que chegaram até esse vídeo. Que o seu nome venha a ser glorificado sobre eles, meu Pai. Que eles venham compreender os teus propósitos sobre eles, meu Pai. E que mais do que compreender, que eles vivam, meu Pai, esse propósito. Para que o seu nome seja engrandecido sobre a vida de cada um deles que aqui estão. Continue abrindo portas que estão fechadas, suprindo as necessidades, meu Pai, de cada um deles. E que a tua boa mão permaneça estendida sobre a vida deles por onde quer que eles andarem. Assim eu oro nesta hora e desde já eu te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amanhã, se Deus permitir, eu volto por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.